Boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse post, que é algo que está rodando aí na internet, né? E alguns já me enviaram, alguns até perguntaram, né? Então eu estou aqui para esclarecer isso. E como sempre eu gosto de ler as escrituras. Eu não gosto de falar ou sair falando ou, né, ficar fazendo correlações sem ler as escrituras. Então não sai daí, né? Pausa um pouquinho, desce aí embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho, né, para receber as notificações. Já dá uma olhada depois na playlist aí, dá uma olhada no canal, dá uma escrutinada no canal, tem uns vídeos bem legais para você olhar, né? E vamos sempre estar postando outros à medida do possível. Então, em primeiro lugar, né, a intenção aqui não é desmoralizar ninguém, a intenção aqui não é criticar, jamais, né? Jamais essa é a intenção, mas é esclarecer para aqueles que não gostam de ler as escrituras, para aqueles que têm preguiça ou algo do tipo e logo são enganados. E o Senhor nos levantou para isso, sempre, né? Ele levantou todos os seus Yahudins, todos os seus chamados para que venha a trazer o esclarecimento para o povo, para que nada fique encoberto. Então a questão é a seguinte: infelizmente posts como esses, né, é legal, mas acabam provocando medo nas pessoas. Aí as pessoas fazem a relação da profecia de Ezequiel, por exemplo, ou ali de Êxodo ou Levíticos, né, que também está falando do leproso, e fazem uma relação com essa doença, que eu não posso falar o nome, né, no YouTube aí, que está permeando o nosso planeta hoje, né, em todos os países aí, basicamente, em todos os lugares, né, e aqui também não é diferente. Mas a questão é que não tem nada a ver, né, não tem nada a ver com essa doença. Ou seja, essa profecia não tem nada a ver com os dias de hoje, né? Aquilo ali era para o povo de Israel naquele momento, né, ali da Babilônia, naquele momento a qual eles tinham pisado na bola. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só o básico, porque eu gosto de ver o contexto, né? Porque quem usa texto sem contexto acaba virando pretexto. Então, vem comigo, pega a tua Bíblia e vamos ler lá. Primeiro, né, o texto fala do capítulo 16 de Ezequiel. Existem algumas passagens, né, foi citado aí algumas passagens, apenas alguns trechinhos, né, de versículos do capítulo 16 de Ezequiel. Mas eu vou te convidar a ler uns trechinhos também, então, porque para não ficar muito extenso o vídeo, então eu não vou ler muito, mas eu te convido a ler em casa. Você pode pegar aí em casa, né? Você pode pegar a sua Bíblia em casa e ler todo o capítulo, né? Todos os capítulos, mas, né, por hora. Então, lá no capítulo, vamos começar lá pelo capítulo 11, verso de número 17. Né? Passa a parte A do versículo, né, e entra na parte B, onde diz assim: isso ocorrerá por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram a si mesmas, provocando-o com a oferta de incensos a Baal. Por quê? Olha o contexto. Por que está acontecendo? Por causa da desobediência. Aí você pode dizer: pastor, mas hoje também. Hoje nós está acontecendo toda essa doença aí por causa da desobediência. Tudo bem. Pode até se dizer que sim, pode se dizer que não, mas não é essa a questão. A questão é o que eu quero elucidar é a palavra. Estou aqui com a minha Bíblia, né, judaica completa, tem outra tradução também, João Ferreira de Almeida, aqui, né, e agora você vai lá para o verso 21. Eu estou pular a oração de Ezequiel, de Jeremias, para nós não perdermos muito tempo, né? Ainda que ler a palavra de Deus nunca é perder tempo. Verso 21. Portanto, eis o que Adonai diz acerca dos homens de Anatote, que buscam tirar sua vida e dizem: pare de profetizar em nome de Adonai, ou nós o mataremos. 22. Isto é o que diz Adonai Tsevaot: eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, e seus filhos e filhas morrerão de fome. 23. Nenhum deles permanecerá, pois trarei uma desgraça sobre os homens de Anatote, quando chegar o ano do castigo
deles. Ó, ele está apenas começando, ou seja, na verdade começa bem antes, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, né, para não ficar muito extenso. Capítulo 14, verso de número 11, diz assim: Então Adonai me disse, não ore por este povo, nem por seu bem-estar. Quando jejuar, não lhe ouvirei o clamor. Quando apresentar ofertas queimadas e ofertas de grãos, não as aceitarei, e ainda o destruirei com guerras, fomes e doenças. Então eu disse, Adonai Deus, os profetas lhes dizem, vocês não verão a guerra e não sentirão fome. Eu darei para vocês paz e segurança neste lugar. Isso era o que os profetas daquele lugar estavam dizendo. E Deus está dizendo que não. Aí Deus diz que não é ele que está mandando. Neste lugar. 14. Adonai respondeu. Adonai, Deus, né? Elohim, respondeu. Yehová respondeu. Verso de número 14. Então Deus respondeu. Os profetas profetizam mentiras em meu nome, dizendo que não haverá guerra, que não haverá fome, que não haverá morte, que não haverá isso. Não haverá. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, disse Deus. Eu não os enviei. Não lhes mandei falar. Eles profetizam visões falsas para vocês, adivinhações inúteis, devaneios da própria mente, ou seja, coisas da própria mente. Se tem uma parte que se vocês querem trazer para o dia de hoje, tragam essa, né? Porque essa está igualzinho os dias de hoje, mas não é para hoje, infelizmente. A verdade tem que ser dita, é para aqueles dias. Mas hoje também tem esses profetas aqui, e bastante. As igrejas estão cheias desses profetas. Portanto, verso 15, portanto diz Adonai, o Senhor, os profetas que profetizam em meu nome, sem eu os ter enviado, ainda afirmam, não haverá guerra nem fome nesta terra. Entretanto, haverá guerra e fome, que destruirão esses profetas, e as pessoas para quem profetizam serão lançadas nas ruas de Jerusalém, Jerusalém, por causa da fome e da guerra, e ninguém as sepultará. E começa por aqui, e ninguém as sepultará. Olha a promessa de Jeová. Olha o que Deus está dizendo. Por causa das mentiras dos profetas, que estão profetizando mentiras, dizendo que é em nome de Deus e não é. Então, as pessoas morrerão pelas ruas e ninguém as sepultará, né? Então, mas isso é para aqueles dias, não tem nada a ver com hoje, né? Mas é só um recado para aqueles que correm atrás, né? Você sabe bem. Serão lançados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e das guerras, e ninguém as sepultará, nem os profetas, nem suas mulheres, filhos ou filhas, pois verterei sobre eles sua impiedades. Deles esta mensagem. Deus está dizendo para Ezequiel. Deus está dizendo para Jeremias. Dei para eles esta mensagem. Se eu tivesse uma mensagem para dizer hoje, mas não é, isso aqui é para aqueles dias, mas se fosse para ler uma mensagem hoje, eu leria essa. Seria essa a mensagem que eu estaria lendo para os profetas de hoje, ou seja, para aqueles que se dizem, né, profetas de hoje, pois aqui está a palavra do Senhor. Mas, repito mais uma vez, não é para os nossos dias, é para aqueles dias, é para Israel naqueles dias, né, que estava indo para a Babilônia cativo, que iria para a Babilônia cativo, né? É esse o sentido. E mais, Deus, e que sirva de alerta para nós, ainda que hoje nós estamos na graça, aqui era na lei. Mas Deus diz para Jeremias, não ore por essas pessoas, não jejue por essas pessoas, porque eu não atenderei. Então, para você que está fazendo campanha de oração, campanha de jejum, né, de isso, daquilo, daquele outro, lá no ministério que você frequenta, né, pelo fulano, beltrano ou ciclano que está, né, você sabe como, então, atente para a palavra do Senhor. Busque por você, né, não que você não deva buscar pelos outros, deve sim, mas atente
atente, né? Torne-se uma pessoa melhor, e aí então as pessoas que estão à sua volta também se tornarão pessoas melhores. Agora vamos ao que interessa, né? Que é o básico da mensagem, o básico daquilo que nós iríamos ler, né? Antes um pouquinho, capítulo 15, verso de número 14. E o farei partir com seus inimigos para uma terra que você não conhece, pois minha ira tornou-se um fogo consumidor, e ele arderá contra vocês. Deus já está dizendo no verso 15, está dizendo, vou fazer vocês partirem para uma terra a qual vocês não conhecem, né? Nós sabemos que era a Babilônia. Capítulo 16, verso 4, anotei aqui, começa no verso 9, né? E depois volta para o verso 4, depois repete mais um pedacinho do 4, depois do 6, né? E finaliza com um resumo de todo o 16. Onde diz assim, do capítulo 16, verso 1, eu gosto de ler todo o contexto, diz assim: esta palavra de Adonai veio a mim, Jeremias está falando, você não deve se casar, nem ter filhos e filhas neste lugar, Babilônia. Ou seja, você não deve se multiplicar neste lugar, né? Pois isto é o que Adonai diz a respeito dos filhos e das filhas nascidos aqui, bem como de suas mães, que lhes deram a luz. Ou seja, eles pecaram. Desde o começo, nós vamos ver que eles pecaram. Lá quando Deus fala para Jeremias comprar um cinto e depois enterrar o cinto, e depois tirar o cinto e colocar, para Jeremias ver a podridão que o povo estava cometendo e assim por diante, né? Deus está dizendo, Deus está dizendo, eu vou levar eles para uma terra a qual eles não conhecem, e lá eles ficarão estagnados, eles sofrerão, né? Então olha só a profecia não é para nós, a profecia não é para o que nós estamos vivendo hoje, 2021, não, a profecia é para aqueles dias, 500 e pouco antes de Cristo, ainda antes de Cristo, né? Como suas mães, que lhes deram a luz, ou seja, todos irão sofrer, e de seus pais que os geraram nesta terra. Verso 4, agora entra o verso 4. Eles morrerão de maneira terrível, sem serem lamentados ou sepultados, porque estavam numa terra estrangeira, a qual eles, não que eles fossem escravos, mas eram servos, ou seja, eles foram levados cativos, eles estavam no cativeiro. Então, Jeremias profetiza, eles morrerão de maneira terrível, sem serem lamentados ou sepultados. Não serão lamentados nem sepultados, porque não poderá ser feito isso, né, por causa da tirania, né, de Nabucodonosor e assim por diante. Serão abandonados no chão como esterco. Serão abandonados no chão como esterco. Vai lá ler sobre a crucificação, sobre os romanos crucificando para você ver. Era quase a mesma coisa. O camarada era crucificado e depois era lançado para que os lobos, os coiotes, as aves de rapina comesse, como esterco, né? Comesse os seus restos lá, comesse seus corpos, né? E os seus restos virassem esterco. Morrerão a espada e de fome. Morrerão a espada e de fome. E seus corpos servirão de comida para as aves e os animais selvagens. Ó, verso 4, não tem nada do que foi escrito. Tá vendo? Pode ler na tua Bíblia. Verso 5, então. Poreis, né, colocarei, traduzindo para você entender mais fácil, colocarei o que Adonai diz. Né? Tirei o que Deus está me dizendo, a profecia de Jeremias, para o povo naqueles dias. Não entre em nenhuma casa em que haja choro. Não entre em nenhuma casa que haja choro. Por eles não lamente, nem se entristeça por eles, pois retirei minha shalom, minha paz, deste povo, e também minha graça e compaixão, diz o Senhor Adonai. E ela, ou seja, não chore, não lamente por este povo.
por essas pessoas que estão morrendo, porque eu tirei deles a minha paz, eu tirei deles a minha graça. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus tirou a sua paz? Por que que Adonai tirou a sua graça do próprio povo de Israel? Por que que Deus os abandonou assim? Porque, mas lembra lá atrás, porque eles trocaram o Senhor pelos cultos a Baal, né? Porque eles trocaram, eu só estou enfatizando aqui Baal, não estou enfatizando Baal, né? Estou falando só para você ver que é a forma que está escrito, mas se nós quiséssemos para os dias de hoje, nós poderíamos trocar por muitas outras coisas, né? Falar de muitas outras coisas. Trocaram, estão trocando o Senhor, né? Aquele que nos trouxe, né, a existência e que nos permanecerá na existência, por muitas outras coisas banais, vãs deste mundo que perecerá, né? Desse mundo matéria, carbono, que irá perecer logo mais. Então, verso 6: grandes e pequenos de igual forma morrerão nesta terra. A doença de 2021 está pegando grandes e pequenos, não importa a cor, não importa a raça, não importa o tamanho. Pois é, com certeza, mas naqueles dias também iria acontecer, né? Naqueles dias também iria acontecer. É coincidência? Não, não é coincidência. Se você ler as Escrituras, Deus do início sempre foi da mesma forma, sempre foi do mesmo jeito. Ou você não sabe o que aconteceu quando Davi contou as tropas, sendo que na lei dizia que não era para contar, para fazer um censo sem pagar uma moeda para o povo, e Davi foi lá e fez o censo sem pagar, e Deus enviou o anjo com a peste. E quando Davi ofereceu na ira de Araúna sacrifício, então o anjo botou a espada na bainha e parou de matar. Temos que ler as Escrituras, temos que entender de fato o que está escrito. Não podemos sair fazendo adivinhações. Olha o que Deus falou sobre os profetas que fazem adivinhações e que profetizam em nome de Deus e na verdade não falam em nome de Deus. Não serão sepultados. E o povo, né, não serão sepultados por quê? Porque serão jogados ao léu, serão jogados ao campo, serão jogados às aves de rapina, aos coiotes, aos animais silvestres. Nada a ver com não ser velado. Hoje a doença, né, não permite que fique lá aquele monte de povo na volta do caixão, velando o morto e assim por diante. Não. Ou seja, a profecia de Jeremias fala que eles não seriam enterrados, não seriam sepultados. Hoje está sendo enterrado, só que de caixão lacrado, aquela coisa toda. Mas então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos ler as Escrituras, vamos entender de fato o que está escrito. Então, aqueles versículos ali que foram citados naquele post, não tem nada a ver com hoje. Não tem nada a ver, é isso que eu quero explicar. Porque daí o povo olha aquilo ali e fica com medo. E corre para as igrejas e fica pior ainda. Né? Nada contra as igrejas, mas contra o que está sendo ensinado. É a palavra de Deus que tem que ser ensinada. E não religião, não rituais, não misticismo, não. É a palavra de Deus, ou seja, é as Escrituras, é a verdade. Né? Se você acha que a verdade a verdade não está aqui, então não sei, mas é a verdade que tem que ser ensinada. Foi isso que Jesus ensinou. Né? Enfim, e o povo não os lamentará. Tampouco cortarão suas carnes ou rasparão a cabeça por eles, ou seja, o pranto, né? Não irá ser feito o luto, não poderá ser feito o luto, assim como Deus já havia instituído lá com os sacerdotes, quando ele instituiu o sacerdócio, né? Que num caso assim, eles não poderiam prantear o seu morto, que era normalmente de 30 dias, né? Às vezes até mais, ou um pouco menos, mas normalmente era 30 dias, não poderiam prantear, né? Não irão poder prantear os seus mortos. Por quê? Porque vai morrer, está numa terra estrangeira, eles são tratados como lixo, são tratados como animais, ou seja, como escravos, são tratados como pessoas em cativeiro, e então eles não terão o direito de se despedir dos seus familiares. É isso que Jeremias está tratando, é isso que Jeremias está trazendo. Verso 7: ninguém preparará comida para os que pranteiam, a fim de confortá-los pelos mortos. Então quer dizer que quem pega a doença essa, que eu não posso pronunciar o nome, né? Quer dizer que quem pega a doença essa, ninguém mais prepara comida para eles, ninguém mais... Ô, gente, vamos ler, vamos deixar de ser preguiçoso, vamos ler as Escrituras, vamos entender o que está escrito.
e ninguém lhes dará nada para beber. Está todo mundo negando água então para quem pegou a doença? Lógico que não. Não tem nada a ver essa passagem de Jeremias com os dias de hoje. Essa passagem era para o povo de Israel naqueles dias. Para consolá-los pelo pai ou pela mãe. Verso 8. E você não entrará em nenhuma casa em que haja celebração. Não haverá mais festa, não haverá mais isso. Naqueles dias, porque eles estavam à beira do rio Quebar, chorando de lamento. Eles estavam, quem não viu ainda nas escrituras, eles chorando à beira do rio Quebar, né, na Babilônia, se lamentando quando que eles poderiam voltar para casa, cantando canções de choro, de lamento, quando que poderiam voltar para casa, para Israel novamente, o quanto que eles haviam pecado, né, e assim por diante. Nem se sentará com eles para comer e beber. E aí trazem para hoje, não tem nada a ver. Agora o verso 9, né, a qual começa. Pois eis o que Adonai diz, o Deus de Israel, diz neste lugar, enquanto vocês ainda estiverem vivos, diante de seus olhos, darei fim aos sons de alegria. Ou seja, não haverá mais paz, não haverá mais alegria para vocês. Só choro. Por quê? Porque só lamento. Por quê? Porque vocês pecaram. E não querem, se os seus pais pecaram, vocês fizeram, outra passagem diz, vocês fizeram pior que os seus pais. De alegria e felicidade. E as vozes do noivo e da noiva. Ou seja, não haverá mais nem casamento. Não terão nem vontade de casar-se. De tanto lamento que estarão sofrendo. Verso 10, vamos ler mais um pouquinho? Verso 10. Quando você disser a este povo tudo o que eu disse, e eles perguntarem a você por que Adonai decretou todas estas desgraças terríveis contra nós, quando os israelitas disserem, mas Jeremias, por que Deus decretou tudo isso contra nós? Quando você aí que está me ouvindo, quando você diz assim, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que tudo isso está vindo sobre mim? Por que o ímpio prospera e eu não? Quando você pensar nisso, você se lembre dessa passagem. Daquilo que aconteceu lá com o povo de Israel e aquilo que Deus mandou dizer através de Jeremias para o povo de Israel. Qual é a nossa iniquidade? Qual é nosso pecado? Disse o povo. O que fizemos contra Deus, contra o nosso Adonai, nosso Deus? Então, verso 11. Então você lhes dirá, pelo fato de seus antepassados, seus pais, me abandonarem, diz Adonai, e seguirem outros deuses. Em primeiro lugar, né, cuide o que você está fazendo, porque isso pode causar consequência para seus filhos. Isso pode causar consequência para seus netos. Cuide onde você está andando, cuide onde você está indo, cuide no que você está acreditando e o que você está seguindo. É a palavra, ou seja, é a Bíblia. Está na Bíblia, pastor? Tá na Bíblia, está aqui. Olha só. Para lhes servir e adorar, abandonando a mim e deixando de guardar minha Torá, minhas Escrituras, acreditando em tudo que é balela, que é pregado por aí, e deixando de ler as Escrituras, ou seja, de entender o que está escrito. Né? Verso de número 12. E vocês fizeram pior. Seus pais já fizeram errado, mas vocês fizeram pior que seus pais, que seus antepassados. Pois, vejam, cada um de vocês vive de acordo com a teimosia do próprio coração. Nos dias de hoje não é assim, né? Não, capaz. Pois é. Maligno e não me ouvem. Cada um vive de acordo com seu coração maligno e não me ouve, não dá atenção para Jeová, para o Senhor, Criador dos céus e da terra. Verso de número 13. Portanto, eu os lançarei para fora desta terra, em uma terra que vocês não conhecem, nem vocês, nem seus antepassados, e ali servirão outros deuses dia e noite, pois não mostrarei meu favor a vocês. Jeremias está profetizando
Jeremias está profetizando a mando de Deus para o povo de Israel, ainda em Israel, que Deus os levaria para a Babilônia, os levaria para outra nação, a qual eles ainda não conheciam, e lá eles sofreriam tudo isso. Deus não está ipsis literis, não tem nada a ver com os dias de hoje, não é uma profecia para hoje. Assim como Mateus 24, que se inicia, os discípulos mostrando o templo, já ensinei tantas vezes isso, os discípulos mostrando o templo para Jesus, Jesus dizendo: por que se impressionais com isso? Pois não ficarás pedra sobre pedra, e em 70 depois de Cristo, e aí vai um pouquinho mais, Mateus 24, e em 70 depois de Cristo, virão rumores de guerra, e isso, aquele outro, né? Em 70 depois de Cristo aconteceu, ou seja, isso já aconteceu. Então hoje, quando acontece, agora mesmo, recém eu vi que Israel está em chamas de novo, né? Isso hoje é dia 9, se não me falha a ideia, nem sei bem, eu acho que é dia 9 do 6 de 2021, se você está vendo depois, né? Há pouco tempo Israel estava em chamas e agora, pelo que eu percebi, de novo, né? Mas enfim, haverá rumores de guerra, Jesus anunciou, quando houvesse rumores de guerra ele estaria voltando. Faz 2000 anos que tem rumores de guerra. Nos dias em que Jesus estava caminhando na terra, houve uma guerra ali naquela região, se você não sabe, é só estudar, você vai saber. E, no entanto, continua a mesma coisa. Mas os rumores de guerra que Jesus estava falando ali se referiam a Tito Flávio Domiciano, a 70 depois de Cristo, onde Jerusalém pagou por aquilo que fez. Se você não sabe, procure nos escritos de Flávio Joséfo, que viveu logo após Jesus, né? E quase que pegou, né? Jesus quase que viveu no tempo de Jesus, e Flávio Joséfo deixou registrado nos seus escritos que ali mesmo, provavelmente no Gólgota ou em algum lugar próximo ali, mas ali mesmo em Jerusalém, perto do Arraial, ali mesmo em Jerusalém, em torno de 500 judeus por dia eram crucificados, sacrificados. Em torno de 500 judeus por dia, ali mesmo onde fizeram aquilo com Jesus. Veja bem, né? O mesmo que fizeram com Jesus, fizeram com eles. Ou seja, à medida que julgares, será julgado. Ei, você que julga pela Bíblia, não se esqueça, vai ser pela Bíblia que você vai ser julgado. Então, se você gosta de pegar a Bíblia e dizer: olha aqui, tá na Bíblia, você tem que fazer isso, não vai para o inferno. Não se esqueça, se você não fizer também, vai para o inferno. Porque da mesma forma que você julga, você será julgado. Da mesma forma que você anuncia, você será anunciado. Não se esqueça disso. Então vamos correr rápido lá para Êxodo de número 30, capítulo de número 30, verso número 18 ao 21, onde também foi citado no post. 17. Vamos começar no 17. O post é 18, então vamos começar no 17. Adonai disse a Moisés: faça uma bacia de bronze. Eu não vou ler desde o começo, mas você lê desde o começo, tá? Deus está instituindo o sacerdócio, né, e as coisas do tabernáculo ao povo, ou seja, Moisés está instruindo Moisés, né, acerca do tabernáculo, acerca das coisas que era para ser feito. Não tem nada a ver com os dias de hoje, né? Até porque o sacerdócio não existe mais. Adonai disse a quem? A Moisés, a Moshe. Adonai disse a Moisés, Deus disse a Moisés. 18. Faça uma bacia de bronze com a base de bronze para a lavagem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Não é só as mãos. Esqueceram de botar aqui os pés também. Para quê? Verso 20. Quando entrarem na tenda do encontro, no lugar santíssimo, né? Eles devem lavar-se com água para não morrerem. Ou seja, porque naqueles dias no deserto, o que pegava impureza? As mãos e os pés, que pegavam a poeira do deserto, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos depois de ter tomado banho no rio. E Pedro diz: Senhor, você vai lavar meus pés? Lava o corpo todo. Ele diz: não, o corpo já está limpo, mas os pés é os que atraem, é os que pega sujeira. Porque do rio, onde eles tomaram banho,
até em casa, é os pés que vão em contato com o deserto. Então, a questão era, aqui Deus está falando espiritualmente, como se fosse uma parábola, né? Falando do físico, mas apontando para o espiritual, ou seja, está mandando Arão e seus filhos lavarem os pés e as mãos para tirar a sujeira física, mas na verdade está mandando eles se purificarem, as extremidades, as pontas, né, de Keter Malhut, né, ou seja, do alto a baixo, se purificarem para chegar diante de Deus, porque se eles chegassem impuros, com impureza, né, sem purificação, eles seriam mortos. Essa é a questão, não tem nada a ver com lavar as mãos, com passar álcool gel, né, e assim por diante, não tem nada a ver com isso. Né? Não que isso não seja bom, claro, com certeza, para os dias de hoje é bom. Não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando que as escrituras têm que ser tratadas de forma correta. Elas têm que ser interpretadas de forma correta. Não podemos distorcer a palavra para o nosso bel prazer, descontextualizar ela, porque ela vai virar pretexto para a gente. Então é apenas isso que eu estou explicando. Agora vamos pular rapidamente, que já está ficando extenso esse vídeo, para o capítulo 13 de Levíticos, né? Capítulo 13 também seria o verso 4 e o verso 5 e o verso 46. Mas, como eu disse, eu gosto de ler o contexto, então eu vou ler Deus do princípio. Ó, Adonai disse a Moisés e Arão, verso 2, se alguém desenvolver sobre a pele um inchaço, casca de ferida ou mancha brilhante que poderia transformar-se em lepra ou hanseníase, sarat, né? Ou que é lepra ou hanseníase, que poderia se transformar em lepra. Então está falando do leproso. Não está falando da doença de hoje, 2021, nem de algo semelhante ou parecido, não. Está falando do sentido de usar máscara, de ficar isolado, em isolamento e tudo mais. Não, está falando da lepra. É a instrução da lepra. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Então não é profecia para os dias de hoje se cumprindo. Nem em Jeremias, nem em Êxodo e nem aqui em Levítico. É instrução de Deus para o povo naqueles dias. Serve para nós? Serve. Higiene sempre serve para nós. Ou seja, Deus, quando ele tira o povo de Israel, o povo de Israel do Micherai, do Egito, quando ele tira o povo do Egito, ele dá instruções de como eles deveriam proceder, assim como o lixo, por exemplo, que era chamado de expurgo, né, que era para eles colocarem cavar um buraco, que era chamado de expurgo, colocar todo o lixo, os dejetos ali dentro e pôr fogo e depois tampar, assim como quando eles fizessem as fezes deles, né, vou falar assim para ficar mais bonito, defecassem, os israelitas defecassem, era para eles fazerem que nem gato, sabe? Abre um buraquinho, faz as fezes ali e tampa. Estava no deserto, né, na areia, e tampa. Por quê? Para que não houvesse proliferações de moscas e assim por diante. E assim ele estava instruindo o povo acerca da lepra. Assim é nós hoje. Por que nós usamos máscara? Para não proliferar a doença. Por que Deus manda eles cobrirem o rosto e coisa e tal? Para não proliferar a doença. Por que tinha que raspar a cabeça? Para ser mais fácil? Não. Para que fosse reconhecido, para que todos soubessem e não chegasse perto. Para que todos soubessem. Se uma pessoa hoje, né, com a doença aí, tivesse uma plaquinha dizendo, eu tô assim, só que ninguém vai querer andar assim, mas se eu tô assim, ninguém chegava perto, né? E aquela pessoa rapidamente ela passaria pelo ciclo da doença e não transferiria para ninguém, não passaria para ninguém. Então esse é o sentido, é isso que Deus está instruindo o povo. Quando você contrair a doença, se separa. Fica separado por 7 dias para o sacerdote examinar, depois mais 7 dias, que fecha 14, aí já faz 14 dias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver esses dias aqui de Levíticos com o que Deus está instruindo o povo com os nossos dias de hoje, 2021. Então isso aqui não é profecia para 2021, isso aqui já aconteceu, é instrução para nós, assim como os mandamentos são instruções para que nós venhamos a viver bem e não profecia para os dias de hoje. Está se cumprindo, então Jesus está voltando. Não, Jesus com certeza está voltando, mas não por causa disso aqui. Não é esse o sentido. Nós temos que falar a verdade, não ficar enrolando o povo e botando medo no povo. Aí o povo vai à igreja ou vai isso por causa de medo. E não pode ser assim. Verso 3.
O sacerdote examinará a ferida em sua pele. Se o pelo da ferida tiver embranquecido e a ferida aparentar mais profundidade que a pele, trata-se de hanseníase, trata-se de lepra. Depois do exame, o sacerdote o declarará impuro. E aí vem o verso 4 distorcido, né? Se a mancha brilhante em sua pele for branca, mas não aparentar mais profundidade que a pele, e o pelo não tiver embranquecido, o sacerdote o isolará por 7 dias. Gente, a palavra não está dizendo que é para isolar. A palavra está dizendo que se a mancha for de certa forma, é culpado, ou seja, é a doença. Então, é uma coisa. Se ela não aparentar evolução, então isola ele por mais 7 dias, que vai totalizar 14 dias. E aí já vem toda aquela referência que a doença se manifesta após 14 dias, não tem nada a ver. Ou seja, há uma similaridade, porque tudo na vida há uma similaridade. Tudo neste planeta, neste mundo, nesse plano, né, que Deus tem para nós, há uma similaridade em tudo, mas não tem nada a ver com isso aqui, não é profecia para nós. Isolará por mais 7 dias. Verso 5. No 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez, e se a ferida se mantiver com a aparência anterior e não tiver aumentado sobre a pele, o sacerdote o isolará por mais 7 dias. 6. No 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez, que dá 21 dias, e assim por diante, né? Então, ou seja, é lepra, não tem nada a ver com a doença de hoje. Por mais que você diga que a doença de hoje é a lepra durante antigamente ou tudo mais, não tem nada a ver. Isso aqui não é profecia. O que eu estou dizendo é que isso aqui não é profecia para nós. Não, isso aqui é instrução de Deus para o povo judeu naqueles dias. Aí vamos lá para o verso 46, né, que diz assim: Enquanto ele tiver as feridas, será impuro, ou seja, estará doente, né? Enquanto ele tiver lepra, ele será afastado do arraial, terá que ficar isolado para não transmitir para outros. Por ser impuro, viverá em isolamento. Só falta botar incubado, né? Entubado, perdão. Só falta botar entubado também, né? Será isolado, ficará em isolamento e entubado. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Morará fora do acampamento, né? Eu vou encerrar essa parte por aqui para não ficar muito extenso. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é que não caia nessa. Chega de instrumento de medo. A minha luta é contra o pavor, né? É contra o medo que é lançado sobre as pessoas. Olha só, Jesus está voltando aí, ó, rumores de guerra em Israel, né? Agora a doença, a peste. Gente, sempre houve rumores de guerra, porque sempre houve guerra, sempre houve fome, ou você não viu a interpretação lá no Egito. Você nunca viu aí nas novelas da Record aí José do Egito, onde houve 7 anos de fome, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome? Então, naqueles dias também houve fome. Você está entendendo? Sempre Jesus. Você não lembra de Jesus alimentando quase 5.000 pessoas? Outra ocasião, quase 4.000 pessoas. Na verdade, mais do que isso, porque era contado só os homens ali, né? E aí, não era fome? Não tinha fome na terra? Então, sempre teve, gente. Sempre teve doença, sempre teve fome, sempre teve guerra. Mas a questão é, quando Jesus estava se referindo à fome, à guerra, à pestilência e tudo mais, são ocasiões específicas. Mateus 24, do verso, se não me falha a ideia, 21, 22 em diante, aí sim está falando para os nossos dias. Existem passagens no Velho Testamento que está falando dos nossos dias, e é profecias que ainda não se cumpriram, como por exemplo Oséias 6:3. Depois de 2 dias ele voltaria para buscar a sua casa, a sua igreja, sua noiva, né, seus filhos. Depois de 2 dias, né? Nós estamos à beira de 2 dias. 2023 agora 2033, né, fará 2 dias, porque Salmo 90 diz que um dia para Deus são 1.000 anos para nós. Então
como faz 2000 anos, né? Como em 2033 fará 2000 anos, então fará 2 dias, mas muito provavelmente muitas coisas acontecerão já antes e já estão acontecendo. Então, nesse sentido, sim, mas a questão desse post esclarecendo aí, desculpe por ter ficado longo, né, este vídeo, mas para você que me escutou até agora, eu quero te pedir, deixa o teu comentário aqui embaixo, né, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que tenha te incomodado a respeito das escrituras, a respeito de como tem sido colocado, deixe seu comentário aí, vamos ler junto as escrituras e vamos entender junto. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.